Senhor Jesus, queremos agradecer a oportunidade de estarmos reunidos novamente em seu nome, em nome do seu amor, em nome do seu caminho, que é a caridade, que nos leva a crescer espiritualmente, a nos redimirmos das nossas faltas, a amadurecermos os nossos espíritos, fazermos valer a pena as nossas encarnações. Agradecemos, Senhor, a presença dos bons espíritos que conduzem essa reunião, dos espíritos protetores de cada um de nós que nos acompanham, nos guiando, nos iluminando, nos intuindo, que possamos ser pessoas que mereçam toda essa atenção, todo esse carinho, que podemos aproveitar todas as oportunidades que nos são dadas, reconhecendo que a misericórdia de Jesus e de Deus é infinita, nos acompanha, nos protege e quer que cada um de nós façamos o nosso melhor, hoje e sempre. Que possamos auxiliar com as nossas preces e com as nossas vibrações, os nossos irmãos que aqui conosco precisam de amparo. Senhor Jesus, nos proteja e nos guie e permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Bom, vou colocar o texto. Assim. Vamos. Que vocês estão vendo o texto aí? Aparecendo? Vamos lá, então. Cristiano, poderia começar, Cristiano? Começa assim. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Anjos de guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Há o irmão espiritual, que chamais o bom espírito ou bom gênio. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é, no seu protegido, a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. É uma doutrina esta dos anjos guardiões que, pelo seu encanto e doçura, deverá converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de ter de sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra? Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou e, ainda permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco.
nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão estáis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Ah, se conhecesseis bem esta verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos, mas, ó, quantas vezes, no dia solene, não se verá esse anjo constrangido a vos observar. Não te aconselhei isto? Entretanto, não o fizeste. Não te mostrei o abismo, contudo nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Ó, interrogai os vossos anjos guardiões, estabelecei entre eles e vós esta terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente. Assim fazendo, encurtareis vossas provas e mais felizes tornareis as vossas existências. Vamos, homens, coragem. São Luís, Santo Agostinho. Obrigada, Cristiano. Estão me ouvindo? Eu vou fazer a leitura do outro texto. O guia. Necessitando melhorar conhecimentos de orientação, acompanhei um dia de serviço do guardião Aurelino Piva, espírito amigo que desempenha a função de guia comum da senhora Sinésia Camerino, dama culta e distinta, domiciliada em elegante setor do mundo paulista. Cabia-me aprender como ajudar alguém individualmente na posição de desencarnado, auxiliar em esforço anônimo, exercer o amor silencioso e desconhecido. Cheguei cedo à residência, cujo pequeno jardim a primavera aformoseara. 4 horas da manhã, justamente quando Aurelino preparava as forças de sua protegida para o dia nascente, trabalho de humildade e devotamento. Na véspera, Dona Sinésia não estivera tão sóbria ao jantar. Excedera-se em quitutes e licores, mas o amigo espiritual erguia-se em piedosa sentinela, e antes que a senhora reabrisse os olhos no corpo, aplicava-lhe passes de reajuste. É preciso que nossa irmã desperte tão rígida quanto possível, explicou-me. E sorrindo, um dia tranquilo no corpo físico é uma bênção que devemos enriquecer de harmonia e esperança. Depois de complicada operação magnética, observei que a tutelada se dispunha a movimentar-se e esperei. 6 horas da manhã. Aurelino formulou uma prece, rogando ao Senhor lhe abençoasse a nova oportunidade de trabalho, e tive a ideia de tornar a escutar-lhe as palavras confortadoras. Um dia tranquilo no corpo físico é uma bênção. A senhora acordou e o benfeitor espiritual postou-se ao lado dela, a afeição de pai amoroso, falando-lhe dos recursos imensos da vida que estuavam lá fora, como a buscar-lhe o coração para o serviço com alegria. Dona Sinésia ouvia em pensamento, e qual se dialogasse consigo mesma, recusava a mensagem de otimismo e respondeu às benéficas sugestões resmungando. Dia aborrecido, tempo sem graça. Nisso, 2 meninos altercaram lá dentro com a empregada. Bate-boca em família. Dona Sinésia não se mexeu. Sabia que os 2 filhos manhosos nada queriam com estudo, nem suportavam qualquer disciplina, mas não deu bola. Aurelino, porém, correu à copa e eu o acompanhei. O amigo desencarnado apaziguou as crianças e acalmou a servidora da casa, à custa de apelos edificantes. Ajudou os pequenos a encontrarem os cadernos de exercícios escolares que haviam perdido e acompanhou-os até o ônibus.
De volta ao interior doméstico, chegou a vez de se amparar o esposo de Dona Sinésia, que deixara o quarto sob grande acesso de tosse. Bronquite velha. Um guardião espiritual ligado a ele auxiliava o presto. No entanto, Aureliano pensou na tranquilidade de sua protegida e entregou-se à tarefa de colaboração socorrista. Passes, insuflações. O chefe da família estava nervoso, abatido. Aurelino não repousou enquanto não lhe viu o espírito asserenado diante da empregada, a quem auxiliou de novo, a fim de que o café com leite fosse servido com carinho e limpeza. Logo após, demandou o grande aposento, em que iniciáramos a tarefa, rogando a Dona Sinésia viesse à copa abençoar o marido com um sorriso de confiança. A dama escutou o convite suplicante, através da intuição, mas ficou absolutamente parada sob os lençóis, e ouvindo o esposo pigarrear na saída, comentou intimamente: não vou com asma, estou farta. 7 horas. Aurelino estugou o passe a fim de sustentar o senhor Camerino na travessia da rua. Explicou-me que Dona Sinésia precisava de paz e, em razão disso, devia ajudar-lhe o marido com as melhores possibilidades de que dispunha. E, atencioso, deu a ele, na espera da condução, ideias de tolerância e caridade, bom ânimo e fé viva para compreender as suas dificuldades de contador na firma a que se vincula. Regressamos à casa, Dona Sinésia em descanso. 8 horas, quando se levantou. Aurelino sugeriu-lhe o desejo de tomar água pura e informou-me de que que se esmerava em defendê-la contra intoxicações. Magnetizou o líquido simples, dotando-o de qualidades terapêuticas especiais e continuaram serviços e preocupações. Trabalho de proteção para Dona Sinésia em múltiplas circunstâncias pequeninas suscetíveis de gerar grandes males. Apoio à empregada de Dona Sinésia para que não falhassem minudências na harmonia do lar. Remoção de obstáculos a fim de que contratempos não viessem perturbar a calma de Dona Sinésia. Socorro incessante às crianças ao retornarem da escola. Cooperação indireta para que Dona Sinésia escolhesse os pratos capazes de lhe assegurarem a necessária euforia orgânica. E inspirações adequadas de modo a que Dona Sinésia encontrasse boas leituras. Amparo constante ao senhor Camerino, tanto quanto possível, a fim de que Dona Sinésia não se afligisse. Enfim, Dona Sinésia, sem a obrigação de ser agradecida, já que não identificava os benefícios contínuos que recebia, teve um dia admirável, enquanto Aurelino e eu estávamos realmente estafados, não obstante a nossa condição de espíritos sem corpo físico. À noite, porém, justamente quando Aurelino se sentou ao meu lado para 2 dedos de prosa, Dona Sinésia, desatenta, feriu o polegar da mão esquerda com a agulha que manejava para enfeitar um vestido. Bastou isso e a senhora desmandou-se aos gritos. Oh, meu Deus, ninguém me ajuda. Vivo sozinha, desamparada. Não há mulher mais infeliz do que eu. Positivamente assombrado, espiei Aurelino, que se mantinha imperturbável, e o observei. Que reação é esta, meu amigo? Dona Sinésia recolheu socorro e bênção durante o dia inteiro. Como justificar este ataque de cólera por picadela sem importância nenhuma? Aurelino, entretanto, sorriu e falou paciente. Acalme-se, meu caro. Auxiliemos nossa irmã a reequilibrar-se. Esta irritação não há de ser nada. Ela também, mais tarde, vai desencarnar como nós e será guia. Estante da Vida, Humberto de Campos, Chico Xavier. Excelente, obrigado. Bom, alguém conhece alguma Dona Sinésia?
Pobres Minha avó é a dona Sinésia. Bom, nós temos, né, todos nós aí, um meia-culpa, né, a fazer, porque acho que o que Humberto de Campos tenta mostrar nessa lição, né, é que nós temos, sim, um benfeitor espiritual que nos acompanha, que tenta nos inspirar, que tenta nos dar, né, o melhor possível em energia, recursos, em estratégias, mas a gente não colabora, né? Nós todos aí somos donas cinésias, né? Fazemos aquilo que nos dá na telhas, qualquer contrariedade nós perdemos, né? A estribeira, nos irritamos. E ele está dando um exemplo de uma vida diária, né? Normal, nada demais. É lógico que isso ele colocou num contexto, né? É só uma ideia, né? A gente deve extrapolar daí para a nossa vida, obviamente, né? Trabalho, educação dos filhos, compromissos espirituais, condução da nossa própria vida, escolhas que nós temos para fazer, compromissos que nós assumimos no plano espiritual, tudo isso, né? Os benfeitores espirituais ficam tentando, né? Nos acordar para a realidade das coisas que realmente importam, das coisas que realmente contam, porque nós perdemos tempo com muita coisa boba. Mas o trabalho deles é um trabalho ingrato, né? Porque eu acho que o mais ingrato do trabalho dos benfeitores espirituais é que nós, mesmo sabendo muitas vezes da presença deles, da existência deles, nós não abrimos canais de comunicação, né? E esses canais são principalmente a prece, né? Os momentos de leitura saudável, né? Os momentos de recolhimento, né? Então, nós estamos sempre para fora, né? Sempre para fora. Então, é a música muito barulhenta, é a televisão ligada, é o rádio falando nada, é um noticiário inútil, né? E nós não criamos espaços para que eles possam, né, nos ajudar. Então a gente vê, né, o pobre do benfeitor passa um dia inteiro, né, tentando socorrer a pessoa, transformar a vida dela, dar boas sugestões, e uma picadinha de alfinete, né, e a pessoa desanda numa crise como se fosse a mais infeliz do mundo, né? Então, essa é só uma introdução, eu acho que tem vários elementos aí que a gente pode levantar, né? Então, palavra aberta. Na verdade, César, eu tenho uma questão que me pega. Para os guias. Bom, todo mundo tem um guia, mas tem gente que tem mais de um guia? Pode ter vários guias, a mesma pessoa? Normalmente tem um só, né? Mas quando é uma pessoa que tem tarefa espiritual, ele pode ter uma equipe, né? Embora tenha alguém que chefie essa equipe. Então, por exemplo, o caso do Chico, né? Emmanuel era o guia do Chico Xavier, mas eles tinham uma equipe imensa, né? O trabalho que Emmanuel coordenava no plano espiritual junto do Chico era um trabalho gigantesco. Então, eles não podiam fazer isso sozinhos, né? Então, quando existe, por exemplo, as pessoas que chegavam, Chico numa tarde de sábado, das 2 da tarde até as 8, 10 da noite, ele recebia, às vezes, 800 receitas de pessoas que ele nunca tinha visto. Então, a pessoa dava o nome e colocava um papel ali na frente dele. Como é que isso funciona, né? Os benfeitores vão se deslocando, né? Ou analisa a pessoa ali que está presente, ou eles têm uma equipe, né, para se deslocar, né? Os espíritos se deslocam com a velocidade do pensamento. Então, tem um trabalho imenso aí, né? Você tem que ter uma equipe gigantesca, muita gente trabalhando para que tudo aquilo funcione, né? As pessoas de quem ele recebiam mensagens, a pessoa às vezes chegava ali à tarde e recebia mensagem de um familiar à noite, né? Então, aí tem que ter equipe, né?
Mas, normalmente, a gente tem, Fábio, espíritos, a gente pode ter um mentor, mas a gente tem espíritos amigos, simpáticos, familiares, que funcionam como mentores também, né? Não como mentores, mas que nos auxiliam. São os anjos da guarda, no caso. São amigos, por exemplo, um familiar desencarnado que nos quer bem, que está numa condição espiritual melhor que a nossa, um familiar de uma encarnação passada que está nos acompanhando desde o dia que nós encarnamos. Não é o nosso mentor, mas é um espírito amigo, querido, que muitas vezes nos acompanha, nos ajuda, auxilia o mentor, né? Se ocupa de tarefas na casa, ajuda a gente, ajuda alguém da família, né? Eles estão nos acompanhando. A gente faz a conta só levando em conta essa encarnação, né? Mas nós temos muitas encarnações, e nós sempre falamos dos inimigos, né? Mas nós deixamos muitos amigos também, muitas pessoas queridas. E eles muitas vezes estão conosco, desde que nós nascemos, cuidaram do nosso nascimento, né? Acompanharam. Então, os momentos, importantes são esses momentos, como nós estamos agora, né? Estudando, meditando e orando, porque nós criamos esses canais, né? Aquele arrepiozinho que a gente sente no momento de prece, aquela emoção, né? São os benfeitores nos envolvendo. A gente fala, onde eles estão? Onde eles estão? Eles estão ao nosso lado. A gente só tem que se sensibilizar um pouco, né? Sair um pouco da grosseria do dia a dia, né? Se abrir para eles, porque senão fica difícil, né? Então, César, se eu me lembro bem, o guia, ele não tinha uma relação com a gente no passado, não é isso? Ou eles podem ter... Normalmente tem uma relação no passado. Tem? Os guias? Normalmente tem. Eles avançam mais rápido e depois vêm nos ajudar. É aquilo, por exemplo, você imagina uma pessoa da tua família hoje que não está seguindo, que você está tentando ajudá-la, que você está tentando mostrar o bom caminho, e ela está fazendo besteira, ela está quebrando a cabeça, mas é alguém muito querido para você. E você, por exemplo, está trabalhando, se esforçando, tentando melhorar. Você vai chegar no plano espiritual numa condição melhor do que a dessa pessoa. E muitas vezes você vai falar, bom, deixa eu voltar para ajudá-la. Então, você pode voltar na condição de um espírito familiar, mas em algumas encarnações você pode ser o mentor dessa pessoa lá no futuro. Então, quem são os nossos mentores hoje? São aqueles professores, aqueles pais, aqueles seres queridos que nós não escutamos lá atrás. Aqueles que falavam para a gente, não vai por aí, é besteira, você está fazendo uma besteira, você vai quebrar a cabeça. E a gente dizia, não mexe com a minha vida, deixa eu fazer o que eu quero, né? Você não tem nada com isso. E eles, por amor, muitas vezes voltam, né? Eu conheço uma história de um conferencista espírita, amigo nosso, que uma vez eu perguntei para ele, falei, quem que é esse espírito que te acompanha, né? E aí ele falou, a primeira vez que eu o encontrei, eu era um soldado romano e ele era um cristão. E foi eu que enfiei a espada, né, no momento de acabar com a vida dele. E naqueles poucos dias que eu estive ali no calabouço, ouvindo ele e vendo ele, e ele me vendo, estabeleceu-se uma relação de amizade, mas eu era soldado, não entendia o que ele estava fazendo, né, cumpri meu dever, mas desde aquele momento ele não me deixou mais. E então são histórias assim, né? A gente encontra pessoas que são, por alguma razão, né, nos tomam sob suas asas e começam a cuidar da gente. Às vezes a gente até se pergunta por quê, né? Mas são seres que já aprenderam, né? Conhecem o caminho, que voltam para nos ajudar. A Adriana ia falar alguma coisa, Adriana? Não, eu tenho uma pergunta. No decorrer da nossa encarnação, eles podem, sei lá, de repente mudar o nosso mentor, ou a nossa vida toda, aquela encarnação toda é o mesmo? Normalmente é o mesmo. Então, você tem alguém que já, quando assumiu a responsabilidade, sabia que a Adriana, por exemplo, tem uma previsão de 125 anos de vida. Então, ele vai ficar com você, ele fala, bom, esses 125 anos eu vou estar... Eu acho que ocupado. os espíritos protetores,
Eles assumem um compromisso, né, de nos ajudar. Quando a gente tem a encarnação preparada, quando a gente tem uma encarnação programada, quando a gente chega no nível, né, de ter uma encarnação programada, porque nem todo mundo tem uma encarnação programada, aqueles que estão ainda em um estado evolutivo ainda mais inferior, experimentando a vida, experimentando o mundo, eles nascem naturalmente, né? Eu estou lendo isso no livro Missionários da Luz. Então, ele explica lá no livro que esses espíritos, eles nascem naturalmente, né? Para começar os primeiros passos da evolução. Enquanto que, quando a gente vai aprendendo, vai evoluindo, chega um momento que a nossa encarnação, ela é programada. Então, é programado, tipo, mesmo as doenças que vamos ter, o físico, né, é programado de acordo com a necessidade das provas que a gente tem que passar no mundo. E esses espíritos nos acompanham desde esse momento da programação, e eles vão acompanhar a nossa vida, vão estar conosco como um pai, como disse aqui, né, um pai que quer orientar o filho. Então, eles estão do nosso lado, só que a gente, muitas vezes, não abre a entrada, né, para receber desses espíritos as sugestões, as intuições. A gente vive no nosso mundo. Essa semana passou de forma tão corrida. Ontem eu falei, gente, eu não parei um minuto para fazer uma prece sozinha, para meditar, para entrar em contato com os meus benfeitores. Então, a gente não dá esse tempo, né, para estar com eles. Aí, o que acontece quando no texto fala, né, isso é meio preocupante, porque se a gente não abre esse espaço, e se eles falam conosco, eles tentam nos ajudar, eles mandam um recadinho, eles tentam falar, e a gente não ouve, eles vão se afastar. Por que eles vão se afastar, né, no meu entendimento? Eles se afastam para que a gente sinta a necessidade deles no momento de sofrimento, de dor. Então, aí eles vão deixar a gente cair, para que a gente se ligue, porque a gente está vivendo de forma tão desatenta, sem dar atenção aos guias espirituais, aos benfeitores, que eles precisam dar um jeito da gente voltar e prestar atenção na presença deles. Então, é através, né, dos percalços que a gente tem que enfrentar nos dias aí, dos sofrimentos, das dores. Mas acho que é um texto que que traz, né, um despertamento, para que a gente saiba que eles estão aqui, que cada um de nós tem um anjo da guarda, tem um benfeitor, e a gente precisa abrir a nossa vida para que eles possam nos ajudar e nos orientar. Porque se a gente não abre, eles não têm como fazer. E aí a gente vai dar cabeçada. Vai dar cabeçada e vai atrasar no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento. Enquanto que se a gente... que nós saímos de um ponto, a gente tem que chegar no outro ponto. A menor distância de um ponto ao outro é uma reta. E os espíritos amigos, eles vão nos ajudar a fazer esse caminho, né? O mais curto. Mas se a gente não ouve, a gente vai fazer zigue-zague. Né, vai dar a volta por tudo e vai demorar muito mais para chegar no outro ponto. Então, a gente nasce e a gente morre nesse mundo. E o que nós vamos fazer desse período? Nós não estamos sozinhos, mas a gente vive como se estivesse sozinhos. E aí só damos cabeçada. Isso é triste, né? A gente vive como se estivesse sozinho, não estando, né? Mas a gente precisa criar esses momentos de abertura, né? Então, a insistência dos espíritos, né, para que a gente reserve momentos de leitura, de prece, de silêncio, né, para uma boa música, uma música tranquila. A gente pode escutar a música que gosta, as músicas da moda, quem gosta, né, principalmente quando a gente é jovem, né, mas alguns momentos, né, por exemplo, você está indo para uma prova, você quer que os benfeitores te ajudem, mas você coloca um rock pesado. Não tem, né? Mentor que fica, ele fala, deixa quieto, né? Não vou nem tentar. Você vai passar uma entrevista de trabalho, né? Você coloca lá uma música, né, medíocre,
O mentor, o que ele vai fazer, né? Teu pensamento está ocupado com aquilo que você está ouvindo. Então, criar esses momentos, né, de acesso dos bons espíritos ao nosso pensamento é uma estratégia que nós ganhamos com ela. Então, bom, eu tenho um exame, eu vou orar, eu vou me manter, né, pensamento elevado, eu vou ouvir uma música tranquila, eu vou ficar em silêncio, eu vou encontrar uma pessoa diferente hoje, eu vou no médico, eu tenho um compromisso, né, você conhecer um novo amigo, né, ore, né, pense naquela pessoa. Muitas vezes os benfeitores podem nos dizer, olha, né, vai em frente, uma boa pessoa, e às vezes vão dizer, cuidado. A gente sente, né, tem aquele sentimentozinho dentro da gente dizendo, cuidado, atenção. Mas até para perceber isso, a gente tem que criar momentos de silêncio interior, né? Nós vivemos numa sociedade muito barulhenta. Muito barulhenta. Né? O tempo todo barulho, a gente não faz silêncio, né? A gente tem medo do silêncio, do pensamento, e, na verdade, é nesse espaço que a gente vai encontrar, né, a influência dos benfeitores espirituais. Mas vamos lá, vamos abrir. Posso falar? Opa! E eu fico pensando assim, né? A gente sempre espera algo grande e miraculoso, né? A gente não presta atenção nas coisas simples, vamos dizer. Uma rua que você foi atravessar e voltou para trás. Coisa simples. Uma panela que você foi pegar e, de repente, você foi fazer outra coisa, a panela caiu água fervendo para fora. Não, a gente fica esperando coisas miraculosas, né? Então, assim, só aparece eu só tenho um anjo protetor ou um benfeitor se acontecer uma coisa bem grandona na minha vida, vamos dizer assim, né? A gente não presta atenção nas coisas pequenas, que às vezes até um pensamento nosso negativo, nefasto, vamos dizer assim, que nos leva para baixo, que causa uma dor de estômago, muitas vezes ele pode ser afastado do nosso pensamento quando a gente permite a aproximação desses benfeitores, trocando por ideias boas, né? Conhecendo pessoas boas, não necessariamente uma coisa assim miraculosa. Então, igual no texto, outra situação, a gente não percebe tudo o de bom que a gente tem em 24 horas, mas um negocinho desse tamanico, que às vezes é irrelevante, é o motivo para a revolta total. Ninguém cuida de mim, as coisas só acontecem comigo. Então, a gente tem aí, eu acho que tudo isso é muito embasado ainda no nosso egoísmo, né? Primeiro, a gente quer tudo grande, orgulho, a gente quer que a coisa apareça. Segundo, tudo que foi feito a gente deixa meio de lado, mas um negocinho assim que aconteceu, já é o motivo, né? Então, eu acho que a gente tem que entender, começar a entender que o tempo todo a gente está sendo cuidado. E quanto mais a gente está aberto às vibrações boas, como o César acabou de falar, e tudo que isso traz, a gente tem um conforto muito grande, né? Porque é o que a gente atrai para nós. E a gente, se parar para pensar, todo dia aposto que todo mundo tem alguma situação que estava sendo conduzida por um mau caminho que de repente se transformou. Às vezes um pensamento contra um colega de trabalho, contra alguém da família, e de repente isso se transforma. Então, acho que é nessas pequenas coisas que a gente tem que agradecer e reconhecer que tem alguém querido cuidando da gente, né? Para que as coisas não fiquem pior, mesmo quando a gente está enlameado, cheio de problemas, poderia ser pior, né? Então, se a gente consegue manter essa vibração, mesmo nos momentos difíceis, atraindo as coisas boas para nós, com certeza a gente vai estar sendo sempre ajudado, né? E parar de ser egoísta, né? Achar que
venha a mim só, né, o reino, mas a gente não faz nada por ninguém, nem por nós mesmos, né? Exato. Me faz lembrar, Paula, quando eu era bem moleque, né, eu ia não era nem cabeleireiro que falava, né, era barbeiro. Eu ia no barbeiro e ele tinha um quadro que tinha duas crianças andando numa floresta e tinha um anjo atrás, né, acompanhando essas duas crianças. E aquilo sempre me impressionou muito, porque não tem nada mais frágil, né, do que criança, nada mais inocente, mais imprevidente do que uma criança. Mas na vida nós acabamos sendo, né, muitas vezes crianças também. E é interessante como isso que você falou me faz lembrar o quanto, né, de perigos a gente já pode ter escapado sem se dar conta que escapou. Né? E às vezes até uma dor de barriga que você tem, que te atrasou, pode ter sido aquilo que te salvou de um acidente muito mais grave. Né? Ou aquele acidente pode ter sido um acidente que poderia ter sido muito pior. A gente está sempre amparado, né, pelos bons espíritos, pelos nossos protetores. E se eles não fazem mais, é porque eles não conseguem, né? Nós não ajudamos. Então, eu fico imaginando de quantas situações eles devem ter nos salvo, sem que a gente sequer se dê conta. O Divaldo diz, né, que a gente não tem só que agradecer o bem que acontece com a gente, mas, sobretudo, agradecer o mal que não aconteceu com a gente. Exato. E se você fez, se acho que se um dia for mostrado para a gente isso, no plano espiritual, a gente vai ficar envergonhado, né? Porque a gente não tem ideia, muitas vezes é um filho que está sendo protegido, porque a gente não está prestando atenção, né, a gente, tem hora que você para pensar, você fala, meu Deus, né, aquilo me aconteceu, mas poderia ter sido muito pior, né? A gente é muito frágil, né? Cara, pode tropeçar na escada, pode acabar. Acabou, você pode ter um problemão, né? E às vezes a gente não tem ideia, né? Que até a pessoa, né? Como aquela pessoa que às vezes fica desesperada, cheia de raiva, né? Chegou atrasado para pegar o avião, você fala, e o avião tem problema, cai, você fala, meu Deus, né? Como é que você sente, né? A gente tem um karma, né? Obviamente, aquelas pessoas que embarcaram tinham que encarar aquela situação, né? Fazia parte da vida delas, da história, do percurso delas. Mas quantas pessoas não saíram do lugar antes que o acidente acontecesse? Tem muitos vídeos desse tipo no Facebook, né? Não sei se vocês já viram, assim, acidentes que passam muito perto, assim, de acontecer e foi algo por um milagre que não acontece. Mesmo agora, as histórias do 11 de setembro, né? A gente vê muitos relatos de pessoas que não foram trabalhar ou que passaram antes em algum lugar e se livrou de tudo isso. O meu marido está aqui na nossa frente, que a tela do celular não dá para pegar todo mundo. Mas ele perguntou, e nessas horas, onde estava o karma, né, de falecer num acidente de avião, onde estava o anjo da guarda? Ele que nos induz a entrar no avião, já que a gente precisa desencarnar? Como que funciona essa situação? É um mecanismo natural, né? As pessoas existem, a gente tem que pensar nisso, Débora, como a gente nunca pode esquecer da pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Quando a gente fala em inteligência suprema, o que para nós parece difícil, para ele é simples. Né? As pessoas vão se reunindo por mecanismos de energia. Né? E muitas vezes o mentor nos acompanha sim, porque ele sabe que é ali, vai ser aquele momento. Né? E, por exemplo, está se reunindo naquele avião, ou naquele carro, ou naquele ônibus, um grupo de pessoas que têm um karma comum, que eles vão ter que passar por ele. Né? Então, por exemplo, a menina que faleceu no Joelma, né, que foi aquele edifício em São Paulo, ela volta para escrever pelo Chico, né, e dizendo, era a nossa hora, nós tínhamos um karma, né? Aqueles que morreram no incêndio de um circo lá em Niterói, que escreveram através do Chico, eles falaram, né? Nós queimamos cristãos no início do cristianismo.
E para muitos deles foi oferecido o karma positivo. Porque Deus não quer que a gente sofra, né? Deus não é um cobrador impiedoso que quer que a gente pague na mesma moeda. Se você pagar com amor, muito que bem, tá pago, né? E muitos dizem que não, eu não quero, eu me sinto envergonhado de ter feito aquilo. E eu quero pagar na mesma moeda, eu quero sentir o que aquelas pessoas sentiram. É uma escolha, né? Porque a gente tem a escolha do amor. Então, eu responderia dizendo, há um mecanismo funcionando na vida que vai muito além da nossa percepção. Nós não somos nada, nós não vemos nada. Mas se você pensa que Deus é o responsável por cada célula desse universo, por cada átomo, e que é Ele que estrutura tudo isso, Ele fez de tal modo que as coisas funcionam por si mesmas. Ele não precisa ficar puxando o fiozinho. E antes da encarnação, no momento dessa programação da nossa próxima vida, a gente fica sabendo, porque uma das coisas que eu pensei assim, tem aquela história do cantor do La Bamba, como que ele chama? Rich Valens, que ele tinha pavor de avião, não entrava em avião, e quando entrou, caiu. Ele sabia, será que de alguma forma ele lembrava que era dessa forma que ele ia desencarnar, e veio com esse pavor? Sabia, e lá no inconsciente dele ele tinha, né, a intuição de que o caminho dele passaria por ali. Então, não quer dizer, a gente tem que tomar muito cuidado com os medos que nós temos, né? Porque eles indicam vivências que podem ser já passado, não necessariamente que vão acontecer. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. São memórias que nos fizeram sofrer e a gente está, né, quando pensa naquilo, ou pensa naquela situação, tem medo. Mas muitas vezes é intuição, né? Agora, quer dizer que mudando de assunto, né, mas isso envolve também os benfeitores espirituais, porque são eles que nos acompanham no planejamento e na vivência daquilo tudo que nos acontece, né? Significa que nós necessariamente temos que passar por aquilo? Não, porque a programação pode ser refeita. Você começou a auxiliar um asilo, você começou a auxiliar uma dezena de crianças que, se você for tirado delas, elas não vão ter aquele auxílio. Então, Deus vai fazer o quê? Ele vai falar, bom, eu vou tirar esse filho porque ele tem uma conta para pagar e, né, acabou a contabilidade, tem que fechar? Não. Né? Então, é por isso que o amor, fazer o bem, fazer a caridade, ajudar o próximo, se implicar em causas positivas, né, nos levam a, muitas vezes, mudar o karma. Então, você vai continuar tendo medo de avião, porque aquilo dentro de você, você sabe que o teu planejamento pode passar por ali, mas você está fazendo tanta coisa, está sendo útil a tanta gente, que Deus fala, suspende isso tudo. Essa pessoa é importante para a vida de muita gente. Então, a vida não é uma matemática do contador, né, terrível, que quer, a qualquer preço, quer que a gente acerte as contas. A vida, ela quer que a gente acerte as contas, mas a moeda que a gente vai usar é a gente que decide. Pode ser a moeda do amor, né, ou pode ser a da dor. Então, a vida é muito bonita, né? E os nossos benfeitores, eles vão nos encaminhando muitas vezes. Muitas vezes eles sabem que não vai ter jeito, que é por ali mesmo que vai passar, faz parte do nosso resgate. Né? E muitos espíritos, quando desencarnam e se comunicam, eles vêm, né, pela mediunidade do Chico, é uma coisa muito bonita, né? Porque eles vêm e eles contam detalhes, né, muitas vezes dizendo, não tinha como, eu tinha que passar por ali. Era a minha carta de alforria, eu tinha dívidas muito grandes, eu decidi pagar à vista. Né? Muitos de nós escolhemos pagar a prestação. Né? A gente pede mais uma chance, renova empréstimos, né? E volta para o plano espiritual com dívidas e fala, não, mas vamos lá, vamos renegociar, eu vou tentar de novo. Né? E isso vale para a humanidade também. Né? Isso vale para a humanidade também, para o conjunto da população humana. Deus vai renovando a dívida, mas o que são as guerras? O que são esses momentos de catástrofes? É muitas vezes a cobrança que chega porque não tem mais jeito.
Então, é o Aurelino tentando, né, o dia todo falar para a gente, muda de atitude, né? Muda a tua vibe, muda a tua maneira de ver a vida, né? Encara com alegria, olha para a vida, olha para o trabalho, olha para o sol lá fora, né? Olha para o marido que está ao teu lado, que você pode ajudar, para a esposa que é tua companheira, para os filhos que Deus te deu, né? Eles dão um trabalho, eles não são perfeitos, ninguém é, você também não é, então vamos se ajudar, vamos trabalhar. Então eles tentam mudar, né, a nossa... E não tem nada pior para os benfeitores espirituais do que esse pessimismo, né, que muitas vezes a gente tem da criança egoísta, né, como a Paula falou. A criança egoísta que fica batendo o pezinho porque quer isso, quer aquilo, né, é mimadinho. A vida é uma bênção, né, de oportunidades. A gente, né, como a Paula falou, a gente tudo de bom que nós temos. Saúde, família, inteligência para estudar, recursos. Tudo isso, mas a gente tem que fazer o bom uso de tudo isso. Lógico. Como ele diz no texto, cada dia é uma bênção. Cada dia é uma bênção. E em cada dia fazemos escolhas. Escolhas que podem direcionar o dia seguinte. Né? Então, as escolhas são muito importantes. E acho que no momento de cada escolha, a gente precisa aproveitar a presença desses benfeitores, né, que estão conosco, para que eles nos orientem a escolher e para que a gente tenha a nossa vida orientada, para não bater cabeça, né, pela nossa teimosia, pela nossa vaidade, ou pelo nosso orgulho, de achar que pode fazer tudo sozinho. Então, as escolhas de cada dia são abençoadas e elas podem nos levar, né, para uma direção ou para outra. E a gente precisa tá atento a tudo isso, né, Adriana? Falar alguma coisa? Eu me lembro nós estudamos um texto de Leon Denis, e eu me lembro que diz que como é difícil para eles estar no contato material, é penoso para eles. E se nós temos a plena consciência de todo o trabalho que eles fazem para estar conosco, nós vamos a ter vergonha por nossos actos. Então, como eles, sua dedicação, eles passam momentos penosos no contato com o material. Chegar, né, no nosso nível, chegar perto da gente, né, se aproximar da matéria, enfrentar, né, a densidade da matéria, é muito difícil, né? Então, qual é o esforço que nós podemos fazer? O esforço é isso que nós estamos fazendo agora, né? Entender isso, criar esses momentos de reflexão, de estudo, de oração. Eu acho que quanto deve ser triste, né, para esses benfeitores, eles tentarem chegar perto da gente, nos ajudar, e não conseguirem, porque a gente ignora a presença deles, né, a gente faz de conta, porque você não está aberto, você não sente nada, então você acha que não tem ninguém, mas você não sente nada porque você não se abre, né, então acho que deve ser uma tristeza muito grande fazer de conta que eles não estão lá e ignorar a presença desses benfeitores. E muitas vezes eles vêm por caminhos secundários, né? É uma pessoa amiga que nos diz, tem certeza que você vai fazer isso? Às vezes até um estranho que nos diz, você vai mesmo fazer isso? Você vai fazer tal coisa? Você vai mudar mesmo para tal lugar? Você vai fazer tal coisa? Né? E às vezes a gente tem uma arrogância tão grande, né? Eu acho que é essencial que a gente comece a prestar atenção em quem nós somos, a ter humildade, sabe? A ser humilde, a chegar perto deles, né, e agradecer de joelhos, falar obrigado por virem, por tentarem, por fazerem, né, de algum modo, tentar me socorrer, porque
Quando a gente entende o quanto a gente é orgulhoso, o quanto a gente é egoísta, o quanto a gente quer que tudo funcione como se fosse, né, funcionar pela nossa cabeça. E não vai funcionar pela nossa cabeça, né? A gente tem que tentar aprender, tem que tentar entender. E a gente já sofreu demais, sabe? E é aí que a gente precisa tomar cuidado. Nós vamos continuar sofrendo, né? Se nós não criarmos esses espaços de contato com eles, nós vamos continuar fazendo escolhas infelizes. Escolhas são momentos importantíssimos na vida. Onde é que você vai estudar? Que curso você vai fazer? Que namorado, que namorada? Que família você vai construir? Né? Lá, Luísa, presta atenção. Todos nós, né? Porque nós, todo dia, estamos fazendo escolhas, né? Todos os dias nós fazemos escolhas. E escolhas que podem afetar o nosso futuro. Não o futuro aqui. O futuro mesmo, o futuro da alma, né? Das próximas vidas, das próximas encarnações. Então, o que é que a gente faz? A gente ora mesmo, tem que orar muito, todo dia, pedir, né? Pedir ao anjo da guarda, me oriente. Aos poucos, a gente vai aprendendo a silenciar, porque a gente fala e vai aprendendo a ouvir. Né? E as coisas vão chegando, as intuições vão chegando, você vai percebendo, você vai pegar um caminho, você sente que não é para ir por ali, você encontra uma pessoa, uma luzinha amarela acende, você, opa, cuidado por aqui, né? Você chega num lugar, você sente que aqui, ali não está, eu tenho que ir embora desse lugar. Tudo isso são os benfeitores nos dando, né, um sinalzinho. E por que eles fazem isso, gente? Porque eles sabem quanto tempo leva para planejar uma bendita reencarnação. Pensa que é fácil dar um corpo para um espírito? Achar uma família? Passar? Nós começamos a ter consciência lá para os 14, 15 de idade, que a gente começa a se perceber como um ser humano. Até então a gente é bobinho. E vai, né? Para as mulheres vai mais rápido, para nós homens é lá por 50 que a gente vai entender que é um ser humano, que tem responsabilidades. Né? Então, leva muito tempo. Se você colocar 1/3 da vida dormindo, você colocar 1/3 trabalhando, sobra o quê? 1/3 dormindo para quem dorme 8 horas em média, né? Porque tem gente que dorme 12, então você pode aumentar aí. Então, é duro, a vida é rápida, passa muito rápida. E a gente tem muito pouco tempo para fazer. Então, os espíritos trabalham com muito esforço, porque cada mudançazinha que a gente fizer pode impactar o nosso futuro. Pode impactar o futuro de todo mundo que está conosco. Então, eles se esfalfam, né? Eles trabalham muito para que a gente tenha consciência, para que a gente acorde, para que a gente deixe de ser bebê chorão. Porque é o que muitos de nós somos ainda, né? Então, é um trabalho, mas por que eles fazem? Porque dá trabalho. Você começa a entender a vida lá com 20 anos. Só aí já foram 20 anos. Para pensar. Então, para uma pessoa que vive, por exemplo, 100 anos, 1/3 disso é 33 anos dormindo, por exemplo. Você põe mais 20 para tomar consciência. Já são 50 anos. E a gente quer assistir televisão, a gente acha que veio a passeio para o mundo, né? É diversão, diversão, diversão. Não estou dizendo que a gente tem que virar um bando de chato, né? Que fica sisudo e não é isso, né? Mas não é para ter ilusão. Nós não viemos aqui, né? Vai acabar a nossa encarnação um dia. E aí a gente é do nosso interesse
Não é para dar satisfação para ninguém, é do nosso interesse. O que eu consegui mudar nessa encarnação? O que eu consegui mudar nessa? Qual foi o passinho que eu dei? Gente, às vezes a gente dá um passinho numa encarnação inteira. Para quem não sei se vocês já leram, né, os livros de André Luiz, ele dá muito exemplo, né, de planejamento reencarnatório nos livros de André Luiz. E muitas vezes nós pedimos, imploramos a oportunidade da encarnação para melhorar nossa situação no mundo espiritual. Nós imploramos para vir, e muitas vezes a gente leva 30, 40 anos se preparando para vir para cá. É um preparo imenso, é um esforço imenso que a gente faz lá. A gente chega aqui e perde a encarnação. Aí tem que voltar. E a gente não tem mais desculpa, porque a gente está aqui estudando, a gente sabe como que as coisas funcionam. A gente sabe que está aqui para trabalhar, para o nosso crescimento, para melhorar, para crescer espiritualmente, moralmente. Então, a gente não é mais ignorante, né? E a responsabilidade aumenta, porque não somos mais ignorantes, a gente sabe que não estamos aqui a passeio. E nós, se a gente lembrasse do esforço que nós fizemos para ter essa oportunidade, então a gente lê nos livros de André Luiz, e ele acompanha os benfeitores, né, e os benfeitores, eles que vão encaminhando as coisas, e ele fica espantado, às vezes, de ver o quanto uma pessoa implora para renascer. E aí renasce e não aproveita a oportunidade. Aí a gente chega lá do outro lado, lamentando, porque as pessoas, normalmente, na grande maioria, chegamos do outro lado, muito, muito arrependidos de não ter aproveitado a oportunidade que teve, deixando passar uma vida. E nós, conhecendo a doutrina espírita, vamos nos arrepender muito mais, porque a gente conhece. Chegar lá e vai falar, conheci, e aí, fiz o quê? Fiz o quê? O que eu mudei? Né? Que passo eu dei para frente? Então, esse é um chamado mesmo, né? É isso, né? Não façamos, né, a nossa autoavaliação para que a gente possa construir vidas que sejam diferentes, né? Acho que esse é o grande chamado que nós temos. Nós temos repetido as vidas, nós temos repetido as histórias, as velhas paixões, os velhos hábitos. Repetimos histórias. É uma chatice isso, gente. Os grandes romances, as grandes paixões, as grandes lutas por poder, as grandes tragédias. É uma pataquada sem fim. A gente está repetindo as mesmas histórias, mudando a roupa. E qual é a história que a vida está nos chamando para escrever diferente? Então, é esse o grande chamado que a doutrina faz para a gente. A gente voltou para cá, nós estamos aqui. E cada dia é uma bênção para que a gente escreva uma história nova, que a gente ainda não escreveu. Então, a vida está nos chamando. Há muito trabalho a ser feito, há muita gente esperando, há muita coisa bonita para ser feita, né? Muitas pessoas precisando de ajuda, muita gente que está, né, andando na escuridão, que não conhece nada do que nós conhecemos. E então, há uma história nova para ser escrita. E não importa quanto tempo nós temos nesse mundo, dá para escrever, né? Algumas páginas nós podemos escrever. E se alguns de nós, né, acordarmos e começarmos cedo, a gente pode escrever livros, né, não algumas páginas. Então, é o trabalho, nós não viemos aqui, nós viemos aqui resgatar a nós mesmos, né, dos velhos erros, das velhas ilusões, das teimosias, né, da infantilidade do passado. E nós temos tudo na mão. O mais importante, conhecimento. Então, que a gente realmente aproveite, porque é um momento abençoado, né? E os benfeitores espirituais nos envolvem, né? Porque eles sabem do nosso planejamento.
Então, eles não são chatos, porque eles querem ser chatos e porque eles querem ficar na nossa cabeça, né? Para que a gente seja certinho, bonzinho, para aparecer bem na foto. Eles sabem o que nós assumimos como compromisso. Eles tentam nos lembrar durante o sono, eles tentam nos lembrar durante os momentos de silêncio, de oração, para dizer, lembra, né? Lembra. Você assumiu o compromisso, você pediu dinheiro para ajudar as pessoas, você está ajudando? Me fala. Você pediu dinheiro, você falou no plano espiritual, eu quero nascer rico, eu quero que dá tudo certo para mim, porque eu quero ajudar as pessoas. Você está ajudando? Você assumiu o compromisso de fazer tal coisa, você está fazendo? Você chora quando vê criancinha sofrendo. Acorda, é porque você assumiu o compromisso. Então, eles não querem, eles estão simplesmente tentando fazer com que a gente não perca, como a Giovana falou, 30, 40 anos, às vezes, de planejamento. Porque pensa que é fácil fazer uma pessoa nascer rica, ter consciência, encontrar o espiritismo, nascer com saúde, ter família, encontrar um centro espírita. Pensou o trabalho que eles já tiveram para a gente chegar até aqui? Esse trabalho que eles têm, porque quando a gente desencarna, logicamente a gente vai trabalhar do outro lado também, né? Então, seria esse serviço também, de vir acompanhar outras pessoas, os nossos seres queridos, assim? Quer dizer, eles estão também se elevando, isso? Exatamente. Boa parte do trabalho dos espíritos superiores, dos benfeitores, é essa, né? É esse. É ajudar todos nós, né? Ajudar a família inteira. Né? Então, assim, às vezes a gente lê, né, os livros de André Luiz, é uma loucura, né? O tanto que eles trabalham, o tanto que eles tentam ajudar, o tanto que eles tentam influenciar a família, as pessoas, né? Tirar o sujeito do abismo, está indo para o abismo, eles tentam de tudo que eles podem para ajudar, é uma pessoa que aparece, alguém, e às vezes eles não encontram uma pessoa, né, para fazer uma oração, para poder abrir espaço para eles. Então, é isso, Vera, é o trabalho deles, né? E o mundo espiritual é um mundo como o nosso, as pessoas estão trabalhando, por exemplo, eu levanto toda manhã e vou para a escola. Então, vou dar aula, tem gente que vai trabalhar como enfermeiro, não importa, né? Os espíritos trabalham, eles têm um mundo também lá. E é um mundo que funciona, com escolas, com os hospitais, com tudo. Então, a vida do outro lado, ela é pulsante, ela é dinâmica, e muitos deles levantam de manhã e falam, bom, deixa eu ir lá cuidar do fulano ou da fulana. E eles podem ter mais pessoas que eles ajudam, por exemplo? Opa! Eu vai acompanhar mais um seu, assim? Quer dizer, pode. Às vezes está comigo, às vezes está com outro, porque eles podem se locomover rapidamente, né? Eu acho que é tudo muito... A gente não pode ter uma ideia muito limitada disso. Por exemplo, tem grupos de espíritos que assumem a responsabilidade por grupos de pessoas. Vocês vão nascer, vocês vão ser um grupo de pessoas que vão fundar um centro espírita, que vão abrir uma creche, que vão... Então, lógico que a gente tem o nosso mentor individual, né? Mas há, por exemplo, espíritos que estão no comando daquele grupo todo. Então, é muito variado isso, né? Como tem pessoas que, por enquanto, estão sendo cuidadas de modo coletivo, porque estão num nível de evolução ainda tão primário, que tem espíritos que se ocupam daquele grupo, né? Porque eles cuidaram, inclusive, do nascimento deles. Nascimento que eles nem perceberam que tiveram. Então, é um trabalho, né, que vai sendo sofisticado à medida que é necessário. Né? Os mentores não têm tempo para ficar colado atrás da gente. Humberto de Campos exagerou um pouco aí para dar, né, a entender que eles se ocupam realmente da gente, né? Mas eles não têm tempo para as nossas manhas, nem para as nossas irritaçõezinhas, né? Eles seguem um caminho. Se você não abre a porta, não escuta, é teimoso, eles voltam de vez em quando, né?
Será que agora ele aprendeu? Às vezes eles estão vendo que a gente vai se machucar e fala, bom, o que eu posso fazer? Ele não ouve, deixa ele se machucar que ele vai aprender. Então, é um processo complexo, né? Envolve muita coisa, envolve liberdade, envolve livre-arbítrio, né? Envolve mudanças, consciência. Mas o bonito é a gente saber, né? Que se a gente abrir as portas, se a gente convidá-los, eles estão à nossa disposição para ajudar, para incentivar, para melhorar a nossa vida, né? Então, vamos tentar, né? Aproveitar a presença deles. Não tem nada mais bonito que isso, né? Deus ter colocado junto da gente seres que estão nos acompanhando com a única intenção de nos fazer o bem e de nos levar a uma vida melhor. Então, como é que se chama? Talvez a gente nunca vá saber nessa encarnação, né? Chame-o por um nome que você quiser, que te é simpático, né? Você pode batizá-lo se quiser. Então, porque é alguém, às vezes, muito querido, né, que nos ama muito, que tem nos acompanhado há séculos, né, e não vê a hora de encontrar, né, que a gente fale realmente, bom, agora ele entendeu, né, agora ele começou a entender. Então, vamos tentar ajudá-los, né, porque senão um dia nós também vamos ser mentores. E aí a gente vai, né? É aquilo que a gente fala para os filhos, né? Você vai entender o que eu estou te falando quando você for pai, quando você for mãe, né? E porque a gente tem preocupações que a gente só tem quando tem que cuidar dos outros, né? Então, muito bom, gente. O nosso tempo já esgotou, né? Se não houver nenhuma questão de último minuto ou comentário, acho que a gente poderia encerrar, então. Vamos lá? Então, nós vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino guia da humanidade, mestre, luminosa presença, que nos mostra o caminho. Nós agradecemos, Senhor. Nos ajoelhamos espiritualmente para estender as mãos, para recolher, Senhor, as dádivas do Teu amor, para agradecermos, Senhor, estas almas bondosas que se aproximam de nós, que nos envolvem, que falam pela intuição, pelos sentimentos. Dá-nos, Senhor, a sensibilidade para ouvir com atenção. Dá-nos, Senhor, o silêncio interior, para que aquela voz que nos chega possa ser ouvida e percebida. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos abençoar. Auxilia-nos, Senhor, para que possamos auxiliar. Ajuda-nos, Mestre, a encontrar, nestes momentos de prece, de silêncio, de oração, estes amigos queridos, almas que nos acompanham muitas vezes há séculos, que eles possam finalmente encontrar abrigo nos nossos corações. Quantas vezes bateram a porta
como caminhante que aparentemente vem para pedir auxílio, mas que na verdade vem para nos abençoar. E quantas vezes nós os despedimos. Que nós possamos, Senhor, acolhê-los, porque eles vêm em Teu nome. Abençoa-nos, envolva os nossos lares. Que a luz do Teu amor envolva todos nós. Que esta luz, Senhor, nos guie pelos caminhos da vida, porque há tantos perigos, tantas armadilhas, e nós somos ainda tão frágeis, Senhor. O que podemos nós, Mestre, se não tivermos o Teu amparo e o amparo destes amigos? Envolva-nos, Senhor, que o Teu amor nos ampare, que nós possamos estar nestes momentos unidos pelo coração ao Teu amor, que nos tem acompanhado há milênios. Fique conosco, Senhor, que a Tua luz ilumine os nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Fique em todos os momentos como uma luz acesa na nossa alma, na nossa consciência. Muito obrigado, Mestre. Que assim seja, Senhor. Que seja.